convidada, vem falar sobre literatura, é escritora de literatura infantil-juvenil, é doutorada em literatura infantil inglesa e teoria da tradução pela Universidade de Glasgow, ganhou diversos prémios durante a sua carreira, entre os quais foi finalista do Prémio Unesco de Literatura Infantil e Juvenil em prol da tolerância em 1997, com o seu livro Uma Questão de Cor. Ensinou inglês a portugueses no Porto e ensinou português a estrangeiros, onde viveu em Birmingham e Glasgow. Trabalha igualmente como tradutora e marca presença frequente em escolas básicas de terceiro ciclo. Vamos ver uma peça sobre a senhora. Ana Saldanha nasceu no Porto e é tradutora, professora e escritora portuguesa, sendo que a maioria dos seus livros se enquadra na área da literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil é uma literatura que se concentra muito na capacidade de, com um vocabulário limitado, com recursos limitados, com temas limitados, transcender essas limitações, que no fundo é o que toda a literatura faz. Nenhuma literatura, seja ela para crianças ou para adultos, se faz com tudo o que está à nossa disposição. E posso lhe dar uma opinião assim parcial em relação à literatura infanto-juvenil, neste momento, que tem um grande número de ilustradores fantásticos. Eu acho que nunca houve em Portugal, e se calhar até internacionalmente, um momento tão bom para a ilustração de livros infantis como o que vivemos neste momento. A escritora ganhou vários prémios literários, como o Prémio Cidade de Almada e o Prémio Maria Rosa Colasso. Com base na sua experiência, Ana aconselha quem sonha a vir um dia ser escritor. Teria primeiro que partir do princípio que esse jovem é um grande leitor, porque a mim parece-me que para ser escritor um dos requisitos essenciais é ler muito, é ter lido muito, continuar a ler muito, para saber, entre outras coisas, o que faz a concorrência. Claro, não é? Depois, eu aconselharia vivamente esse jovem ou essa jovem escritor ou escritora em potência, se tem um manuscrito, o enviar para um concurso literário, ganhar um prémio e assim facilmente seria publicado. Enviar o manuscrito para uma editora é um pouco mais problemático e arriscar-se-ia a andar de porta em porta, a bater às portas com o seu manuscrito nas mãos. Entre os livros da autora destacam-se 3 Semanas com a Avó, Círculo Imperfeito e Uma Questão de Cor. Vamos começar pelo início da sua carreira. Como começou a sua paixão pela literatura? Começou quando era muito pequena, ver a minha mãe e o pai dela, o meu avô materno, a lerem a toda a hora, ao pequeno almoço, à meia da manhã, e a ver que eles estavam absolutamente encantados. Então, eu ainda não sabia ler, mas já tentava imitá-los, pegava em livros, de pernas para o ar, tentava perceber o que eram aqueles traços e aquelas pintas. E depois, quando aprendi a ler e comecei a ler, vi que realmente era uma das coisas melhores que há. E fiquei sempre apaixonada pelos livros. E como começou a sua carreira, propriamente dito? Como concorreu? Quando soube que queria ser escritora, como é que começou a escrever livros e como é que começou a fazer isto de carreira? Eu, durante muitos anos, achava que gostaria de ser escritora, mas não me atrevia, de tal maneira que não me atrevia, que nem me atrevia a escrever para a gaveta. Porque achava que era uma veleidade da minha parte, que o facto de me dedicar a escrever para outros seria demasiado ambicioso, porque eu não tinha as características necessárias para ser escritora. Não era suficientemente inteligente, suficientemente culta, não era de preferência homem e já do século passado, porque ainda fazia um pouco aquela ideia que os grandes autores eram autores mortos e de barba e bigode e óculos. E os óculos tinha-os, claro, porque era isso, sou muito miúpe. E então, só muito tarde é que me atrevi a imaginar que poderia escrever para outros. E contei a mim própria e aos outros uma mentirinha. Eu fui viver para Birmingham, já tinha quase 30 anos, e decidi escrever para o meu sobrinho Zé Manel, que tinha ficado aqui no Porto. E escrevi 3 semanas com a avó e enviei-lhe. Ele ainda nem sabia ler nem nada, mas era a minha desculpa. E depois de enviar para ele, enviei também para um concurso literário da editora Verbo. E ganhou a menção honrosa desse prémio Adolfo Simões Müller e o prémio, por assim dizer, foi o livro ser publicado. E foi assim que eu comecei a minha carreira como escritora de livros para a infância e para a juventude.
E quais eram, nessa altura, os seus autores favoritos? Ao longo dos anos foram variando os autores que me foram agradando por um motivo ou por outro. Mas uma que me ficou sempre, porque foi a peça inaugural, foi a autora inaugural para mim, foi o livro Heidi, que eu li como livro completo, com poucas ilustrações, como o meu primeiro livro. Então, eu teria que dizer que ainda hoje, um dos meus livros preferidos seria a Heidi. Já não o leio há vários anos, mas suponho que se voltasse agora a lê-lo, voltaria a sentir aquele encantamento que fui sentindo desde a primeira vez que o li. Nessa fase, eu estava muito interessada pela literatura de género, a literatura policial. De tal forma que acabei por fazer um mestrado em Birmingham sobre literatura policial. Não propriamente pela literatura policial em si, que também gostava e continuo a gostar, mas pelo que uma literatura que obedece a fórmulas, como é o caso da literatura policial, a relação que essa literatura tem com a literatura de L maiúsculo, aquela literatura que é considerada como pertencendo ao cânon universal ou nacional da literatura de cada país, e foi sobre isso que fiz o meu mestrado, sobre as relações entre a literatura policial e a alta literatura, por assim dizer. E hoje em dia, quais são as suas inspirações para escrever os seus livros? Como sempre, aliás, as minhas inspirações vêm da realidade, do que me cerca. Um dos locais de maior inspiração para mim é todos os transportes públicos. Quando a gente viaja de autocarro ou de metro, vai ouvindo pequenos flagrantes da vida das pessoas que são muito interessantes e muito motivadores. Uma outra fonte de inspiração são os livros, os outros livros. Eu tenho uma série de livros chamados Era uma Vez, Outra Vez, que contam de novo histórias, aquelas histórias tradicionais, a que nós chamamos contos de fadas. E se eu lhe disser os títulos dos livros, vai ver onde fui buscar a inspiração para cada um deles. Um chama-se O Gorro Vermelho, outro chama-se Nem Pato Nem Cisne, outro Uma Casa Muito Doce. E porquê é que escolheu fazer carreira na literatura infanto-juvenil? E considera a literatura infanto-juvenil mais difícil de escrever do que a literatura, digamos, mais para adultos? Ou acha que na sua opinião, qual é que será mais difícil de escrever? O primeiro livro que eu escrevi tinha um destinatário específico. Tinha o destinatário Zé Manel, o meu sobrinho, que nessa altura teria uns 4 ou 5 anos. E eu, depois de ter apresentado o livro e de ele ter recebido a tal menção honrosa e ser publicado, achei que agora então teria de escrever um livro para adultos, porque aquilo que eu tinha escrito era para um público mais limitado, o Zé Manel, para crianças, para gente que ainda não sabia ler muito bem. Eu estava muito enganada, claro. O segundo livro que escrevi foi então para adultos, chama-se O Círculo Imperfeito e foi vencedor do Prémio Literário Cidade de Almada e publicado pela editora Presença. Seria de esperar, com este sucesso que teve o segundo livro, o sucesso no sentido de ter ganho um prémio e de ter sido publicado por uma editora que é uma editora muito prestigiada em Portugal, seria de esperar que eu tivesse a tendência, ou que perseguisse a tendência de escrever para adultos. Mas, na realidade, eu cheguei à conclusão de que o que eu queria era escrever para um público que eu tivesse bem presente na minha cabeça, que eu conseguisse imaginar muito bem. E, se calhar, até escrever para um público que era eu própria quando era da idade deles. Eu não tive, na minha infância, acesso a livros que fossem muito, para além, claro, da Heidi, a livros que me estendessem, que me alargassem horizontes, que me abrissem muitas portas. Tive acesso, sim, como todas as crianças da minha idade nessa altura, a livros que eram um pouco como bombocas. Não sei se sabe o que são bombocas. São uns bolinhos que não têm grande consistência. Metem-se à boca, desfazem-se na boca e acabou. Eu li vorazmente todos os livros dos 5, dos 7, das Gêmeas, Enid Blyton, não é? E todos os livros desse género. Li também A Condessa de Ségur, que, embora se passasse num século diferente do meu e em circunstâncias
que seria de esperar eu achasse muito estranhas, na realidade a mim parecia-me que se passava 2 ou 3 anos antes de eu os ler. Mas na realidade eu que gostaria, quando era pequena, era de ter tido livros para ler que fossem tão atraentes e relevantes para as minhas vivências e simultaneamente tão divertidos como aqueles que, por exemplo, neste momento escrevem escritores como Alice Vieira, a Isabel Munhoz Martins, da Planeta Tangerina, a Carla Maia de Almeida. E, na realidade, esses livros não existiam quando eu era pequena. Então, eu acho que foi um bocadinho por quase vingança. Vingança, entre aspas, claro. Para colmatar uma lacuna que eu tinha sentido na minha infância, eu achei que era muito atraente fornecer esses materiais à gente nova agora. Quando me pergunta se é mais fácil ou mais difícil escrever para crianças e jovens, é muito difícil porque, ao contrário do que eu pensava inocentemente ao princípio, os leitores de literatura infantil-juvenil, ou seja, aquelas crianças dos 7 aos 14, 15 anos, são leitores que têm todas as qualidades de quem chega de novo a alguma coisa e nenhum dos defeitos de quem já está muito habituado e quem já olha para as coisas com uma certa sobranceria. E, portanto, são os leitores ideais. Eu fiz essa opção por achar que realmente era a essas pessoas que eu queria dirigir-me, a pessoas que ainda têm o entusiasmo de quem ainda não viu muito, mas que já têm a sofisticação e a capacidade de interpretar de quem já sabe ler. Porque a partir do momento em que se sabe juntar as letras e formar palavras, e se é receptivo, pode-se ser um leitor ideal. E eu tenho constatado, nas minhas idas às escolas e a bibliotecas, que há leitores muito interessantes. Já referiu vários prémios que ganhou. Desses prémios, qual realça? Ora bom, aquela menção honrosa do Prémio Adolfo Simões Miller agrada-me especialmente porque foi inaugural, abriu a minha carreira, não é? Por outro lado, um prémio que eu não ganhei é capaz de ter tido mais impacto sobre mim, o Prémio em Prol da Tolerância da Unesco, no qual o meu livro Uma Questão de Cor foi finalista. Parece-me, pela sua simbologia, muito interessante, muito importante. Esse livro, Uma Questão de Cor, eu escrevi-o em consequência de ter traduzido um livro que é o livro de que mais me orgulho de ter traduzido, a autobiografia de Nelson Mandela. E, por consequência, o facto de ele depois ter sido selecionado para esse prémio, a mim parece-me assim uma coisa muito agradável, muito... Agora vamos fazer uma pausa nesta entrevista, porque fomos à rua perguntar às pessoas a opinião delas sobre a literatura. Literatura é a arte de compor palavras, em prosa ou em verso. Ler é uma viagem de conhecimento e é a descoberta de diferentes realidades. Na tentativa de conhecer os hábitos de leitura dos portuenses, o Arte 7 veio à Praça de Gomes Teixeira. Atualmente está a ler algum livro? Estou. O Evangelho segundo o Espiritismo. Já não leio um livro sem ser da faculdade, possivelmente há uns 5 anos. Estou. Clube CSI, o Misterioso Rolo de Carne. Atualmente não estou a ler livro nenhum. Estou a ler alguns, que já iniciados. Tenho cerca de uns 3, 4 talvez, que estão em andamento. Não, neste momento não. Olha, tenho o Fernando Pessoa, a poesia de Fernando Pessoa em cima da mesinha de cabeceira. Eu já li romances, Kim Castelo Branco. O meu último livro foi o do Paulo Coelho, 11 minutos. Gosto de romances policiais, gosto um bocadinho por aí. Livros de aventura e de ação. Li O Príncipezinho 4 vezes. Li A Fortaleza Digital de Dan Brown, que foi o livro que eu mais gostei de ler. Sim, já li As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, já li alguns livros, mas não sou assim muito de ler muito. Eu tenho lido aos bocadinhos também, alguns de poesia. Gosto muito de livros policiais. Aquele que é Verónica Decide Morrer, gostei muito desse livro. Sim, eu gosto bastante de comprar livros. Os livros que li, o Ulisses e O Príncipezinho, tive que comprá-los.
O Fortaleza Digital roubei ao meu irmão. Sim, tenho biblioteca também. A maior parte são oferecidos. Alguns sim, eu leio também muito em PDF, não é? Então, distribuídos pela internet. Acho que acima de tudo, acho que ou que temos hábitos de leitura, conseguimos muitas vezes depois expressar-nos melhor. É um hobby, para também sair um pouco da nossa realidade, não é? É como ir ao cinema. É um hábito saudável, acho que sim. Faz-nos ajudar a crescer. Sim, é importante porque a leitura é o polo da cultura de cada pessoa. Ler é cultura. Ler é um esforço e um prazer. Entre as várias opiniões que recolhemos, percebemos que os portuenses compram os livros que pretendem ler ou usufruem de livros sugeridos por outras pessoas. Ler ajuda a melhor conhecer a língua portuguesa e permite aprender, relaxar e trabalhar a imaginação. Voltamos agora à nossa entrevista e vamos mudar um bocadinho o tema. No início referi que a Ana vai normalmente às escolas de terceiro ciclo falar aos alunos. Qual é o feedback que recebe e o que é que as crianças no fundo lhe ensinam também? As leituras que alguns dos jovens que eu conheço nas escolas e nas bibliotecas fazem dos meus livros às vezes são surpreendentes. Por vezes eu imagino que algumas subtilezas de humor, algumas mensagens mais ou menos indiretas e implícitas dos meus livros serão assimiladas mais facilmente ou entendidas pelos adultos, neste caso pelos professores, e tenho às vezes surpresas porque essas subtilezas e essas mensagens indiretas são muito facilmente entendidas pela gente mais nova. Também tenho tido às vezes também vou a escolas de primeiro ciclo e tenho tido às vezes perguntas muito interessantes, porque há sempre uma sessão de perguntas, uma parte da sessão dedicada a perguntas, e às vezes tenho tido perguntas muito interessantes que me levam a pensar outra vez, a refletir sobre o que é que eu ando a fazer quando estou a escrever para aqueles destinatários. Tenho tido várias experiências desse género. E, de uma forma geral, claro que não lhe vou dizer que é a 100%, mas de uma forma geral, regresso dessas escolas e das bibliotecas, desses encontros com os jovens leitores, a pensar que realmente é para eles que eu quero escrever. É para aquela, embora seja para eles e simultaneamente seja para toda a gente, porque a minha intenção é mesmo essa, escrever para aquele público, para que todo o público em geral que tenha ou por obrigatoriedade ou por acaso que contactar com os meus livros, pensem lê-los e pensem assim estabelecer um diálogo comigo. Continuando neste tema, a Ana foi professora. O que é que a levou a ter essa profissão? Olha que não sei. Agora todas as crianças, todos os adolescentes, quando chegam ao 12º ano ou até antes, fazem os testes de orientação profissional, vocacional, pensam bem na carreira que querem seguir. Muitos deles, infelizmente, pensam num curso que vão tirar e depois terão que ir para o desemprego, e agora cada vez mais. Quando eu fui para a faculdade estudar inglês e português, literatura, eu não fazia ideia do que é que ia fazer com aquele curso. Não fazia a mínima ideia. Eu não sei mesmo porque é que fui para aquele curso. Quando era pequena toda a gente dizia que eu devia ir para Direito porque gostava muito de defender causas perdidas. Era muito dada a fazer grandes discursos sobre determinados temas. Fui sem saber porquê. Acabei o curso e realmente a via mais óbvia era ir dar aulas. E fui. Dei aulas no ensino secundário, unificado e secundário, como se chamava na altura, portanto, desde o 7º ao 12º ano, durante 6 ou 7 anos. E gostei da experiência, foi uma experiência muito interessante. E foi professora também de português para estrangeiros e de inglês para portugueses. O que é que considera mais difícil? Ensinar português a estrangeiros ou inglês a portugueses? Para ser franca, ensinar uma língua a um nível básico não me atrai nada. E por consequência, quer em Birmingham e Glasgow, quer aqui no Porto, no SCAP, quando tinha de dar aulas ou de português, no caso do Reino Unido, ou de inglês, a níveis muito básicos, esse beabá da língua a mim não me cativava.
dar aulas de língua a um nível mais avançado, em que já seja possível comunicar as peculiaridades, por exemplo, no caso das aulas de português no Reino Unido, em que já seja possível explicar certas particularidades da língua portuguesa a quem já compreende bem o básico da língua, já era mais interessante. Mas se eu tivesse de escolher entre essas três, aulas de língua estrangeira ou aulas de língua materna, eu de facto preferi dar aulas de língua materna aos meninos de 12, 13, 15, 17 anos, porque aí, na realidade, o instrumento de comunicação já era muito bem conhecido de ambas as partes e aquilo que se tratava era de aprofundar conhecimentos e falar sobre livros, que é o que realmente me agrada. Trabalha também como tradutora. Sim. Considera que o tradutor é apenas um meio, digamos assim, de transferir um texto para outra língua, ou acha que também fica vincado, digamos assim, a personalidade do tradutor no livro traduzido? Eu suponho que, até certo ponto, o ideal seria que o tradutor fosse transparente, fosse uma espécie de coador, com uma malha muito fina e muito diáfana, através da qual o texto passasse de uma língua para a outra, sem ficarem resquícios nenhuns desse coador, que seria o tradutor, tal tradutor transparente. Isso é uma impossibilidade, claro. Nós todos temos formas de nos exprimirmos que nos são próprias, idioletos, e cada tradutor, se pegar num texto, e pode fazer essa experiência, se pegar num texto, por mais simples que seja, e o der a traduzir, imagina um texto em inglês, e o der a traduzir a várias pessoas para português, vai haver sempre ligeiras diferenças. E quanto mais complexo for o texto, tantas mais probabilidades haverá de que diferentes tradutores o traduzam de diferentes formas. Isso não quer dizer que se tenha de trair, ou que se deva, ou que seja recomendável, trair o texto original. Há aquela célebre expressão italiana, traduttore, traditore, o tradutor é traidor, que, de facto, a maior parte dos tradutores tenta, o mais possível, não fazer, não trair o texto. Se um texto está a falar de alhos, não convém que o tradutor diga que é sobre bugalhos, porque o tradutor tem que ser de confiança. O leitor tem que ter confiança em que aquele tradutor lhe está a comunicar da melhor maneira possível o que alguém numa língua que ele não conhece, ele leitor ou ela leitora não conhece, estava a dizer. Por outro lado, há exemplos clássicos de tradutores que foram muito traidores e ainda bem. E o exemplo que me ocorre mais evidente é o de Eça de Queiroz, que traduziu As Minas de Salomão, um romance menor de um escritor inglês relativamente menor, Rider Haggard, e que, ao traduzir de uma forma muito livre, aliás, há quem considere que aquilo não é uma tradução, é uma adaptação, e que ele nem sequer traduziu propriamente o texto, mas adaptou um texto que já estava traduzido, acho que ao fazê-lo, dessa forma tão desrespeitadora do autor, conseguiu transportar para a literatura portuguesa mais uma pequena obra-prima. Na realidade, As Minas de Salomão não deviam ter o nome de Rider Haggard lá, deviam ter, se calhar, o nome de Eça de Queiroz apenas. E depois, entre parênteses, com base na obra de... Mas eu acho que esse tipo de audácias é melhor deixá-las a grandes gigantes da literatura. Se agora que qualquer tradutor, por menos experiente que seja, decidisse que ia melhorar o texto de partida, eu acho que isso não seria muito correto. Um dos livros que traduziu foi a autobiografia do Nelson Mandela. Sim, foi o primeiro livro que eu traduzi. Sendo uma personagem tão marcante na história, que ensinamentos retirou desse livro? Eu fiquei muito comovida com aquele livro. Eu achei aquele livro um dos livros que se lêem e nos muda a vida. Há quem leia livros de autoajuda para melhorar a sua vida. Eu acho que aquele é um livro de autoajuda fantástico, porque nos revela uma personalidade que até aos dias de hoje mantém esses traços, não desiludiu ninguém. Uma personalidade de um verdadeiro santo dos nossos dias. É um homem que passou pelos terrores mais incríveis que se possam imaginar,
pelos insultos, desrespeitos, privações, problemas mais terríveis, que esteve 20 e muitos anos preso e que, quando foi libertado, em vez de sair ressabiado a querer vingança, saiu a defender a reconciliação entre todos. E ainda hoje é uma figura de referência tal na África do Sul que se teme pela sua morte. Ele já tem 90 e tal anos, mas toda a gente acha que quando ele morrer a África do Sul se vai desmoronar, porque ele é o fator agregador daquele país. Foi uma experiência maravilhosa. Entrando agora também numa área um pouco mais política, digamos assim, qual é a sua opinião sobre o novo acordo ortográfico sendo escritora? Eu ainda não me converti ao novo acordo ortográfico, no sentido de que ainda não sei as regras todas e não as uso ativamente, embora haja um programa que eu instalei no computador, porque ainda não tenho o Word atualizado, que se chama Lince, é um programa gratuito, que converte todos os textos para o novo, seguindo as regras do novo acordo ortográfico. Eu o novo acordo ortográfico nem acho bem nem acho mal, ou seja, acho bem que se alterem as regras ortográficas de vez em quando, de acordo com o que parece ter sido o desenvolvimento natural, nunca é natural, mas o desenvolvimento convencional social da língua ao longo dos tempos. Não estou de maneira nenhuma no campo daqueles que se sentem indignados pela blasfémia que é tirar os P's e tirar os C's antes dos T's, e tirar acentos e pôr e acontecer. A mim isso não me parece nada chocante. E lembro-me sempre de um texto que acho que é de Bernardo Soares, já que estamos aqui na Universidade de Fernando Pessoa, e falaram até ali na vossa entrevista, na vossa reportagem sobre Fernando Pessoa, acho que é um texto de Bernardo Soares, em que, posso estar enganada, mas pronto, é de Fernando Pessoa de qualquer maneira, em que aquela célebre frase, a minha pátria é a língua portuguesa, em que depois o autor lamenta e diz que até lhe vêm as lágrimas aos olhos. Eu agora estou a parafrasear um bocadinho vagamente, mas podemos depois confirmar isso se quiser, em que diz que até lhe vêm as lágrimas aos olhos quando as pessoas escrevem farmácia sem PH e sem Y. Ora bom, a nós agora não nos faz confusão nenhuma que farmácia se escreva com F. Parece-nos até muito lógico. Se é F, é F e não PH. E portanto, desculpe só, eu acho que daqui a 20 anos vamos olhar para trás e vamos dizer porque é que alguma vez eu achei que o ato de tirar o C de acto foi assim tão ofensivo e tão chocante. Eu na realidade não digo acto, digo ato. O que eu lhe ia perguntar para terminar a nossa entrevista é quais são os seus projetos futuros? Os meus projetos, eu neste momento, nos próximos dias vai sair um livro que se chama Texas, uma aventura no faroeste, e que não é propriamente um livro de cowboys, é o livro de uma menina que usa extensões no cabelo, unhas de gel e que passa os dias no centro comercial e o que lhe acontece lá. E tenho na gaveta várias coisas. Essas coisas estão na gaveta não para ganharem bolor, mas para irem crescendo um bocadinho e para eu voltar a elas durante o verão. Eu até neste inverno e primavera não tive grande oportunidade de escrever nada, porque estive muito ocupada com traduções de livros muito interessantes. Um deles sobre o tigre, aquilo a que chamamos de tigre da Sibéria, mas que na realidade é de uma região chamada Primorye, e um outro de um romance de uma escritora nigeriana chamada Ngozi Adichie, que vai sair daqui a algum tempo, e então espero durante o verão dedicar-me a limpar as minhas gavetas e tirar de lá algumas coisas. Muito obrigado. Vamos agora ver uma reportagem que fizemos sobre a única livraria no país que vende simultaneamente poesia e teatro e se situa no Porto. A Livraria Poetria é a única no país que vende exclusivamente livros de poesia e teatro. Este espaço foi inaugurado em 2003 na Baixa do Porto. Apesar de única no país, a poetria também sente os efeitos da crise. Não se aguenta porque, além da conjuntura atual, é uma livraria muito especializada, focada na poesia e no teatro. E já esteve para fechar, mais que uma vez. Não fechou porque houve muita pressão de pessoas que estão muito ligadas à livraria desde o início. E eu, pronto, gosto bastante disto. Não vivo disto, obviamente, mas continuo a achar que vale a pena. É um projeto que vale a pena porque
é uma forma de divulgar a poesia. Penso que, precisamente na conjuntura atual, vale a pena investir na cultura, na literatura, na poesia, no teatro, porque são formas, se calhar, de que as pessoas têm ao seu dispor para conhecerem melhor os problemas, até darem algumas respostas. Mas há sempre um público, até jovem, que tem bastante interesse nesta área da poesia e do teatro. Por isso, continuo a pensar que vale a pena, mesmo com as dificuldades. A livraria é frequentada por vários tipos de consumidores, desde a pessoa que visita o espaço apenas por curiosidade, até os profissionais de teatro, uma vez que a loja se situa perto do Teatro Carlos Alberto. Dina Ferreira da Silva, proprietária da livraria, refere igualmente o ambiente amigável que pode ser encontrado na sua loja. Os atores que vêm atuar no Teatro Carlos Alberto e entram quase sempre. Portanto, e há aquela pessoa que passa e entra por curiosidade, às vezes compra. Portanto, eu praticamente tenho todos os dias pessoas diferentes que entram na livraria. E depois há aqueles já habituais que esses compram sempre poesia e fazem questão de comprar aqui. Por amizade, por simpatia, porque gostam da livraria. A livraria funciona quase como uma loja de esquina, como uma livraria de esquina, onde prevalece o contacto, a proximidade, a simpatia, o afeto também. A livraria Poetria tenta potenciar a literatura portuguesa e, nesse sentido, apenas vende livros de autores nacionais ou editados em Portugal. Só tenho bibliografia portuguesa, editada em Portugal, e depois tenho algumas edições bilíngues de autores estrangeiros. Sempre aqueles clássicos, o Pessoa, o mais contemporâneos, o Manel de Freitas, o Herberto Helder, o Ramos Rosa. Depois há jovens que estão, o Gonçalo M. Tavares, na sua parte da poesia, a Adília Lopes, a Ana Luísa Amaral. São autores muito procurados. Além da venda de livros, a livraria Poetria é responsável pela produção de eventos ligados à poesia. Estes eventos acontecem mensalmente e têm como base a recitação de poesia sobre um determinado tema. Para Dina Ferreira da Silva, o espetáculo mais marcante foi uma homenagem a Fernando Pessoa. Houve efetivamente uma sessão há cerca de 2 ou 3 anos no Café Progresso, que foi precisamente sobre Fernando Pessoa, no aniversário do nascimento dele, em 13 de junho, e que teve uma adesão absolutamente incrível, muita gente. Haviam 12 dizeres a dizer poesia dos vários heterónimos dele, havia 4 músicos. Esta livraria peculiar encontra-se na Rua das Oliveiras, número 70, loja 12, e pode visitá-la também em www.livrariapoetria.com. Terminamos assim o nosso programa. Muito obrigado por ter assistido. Não perca o próximo episódio.